Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de otimização de consultas utilizando o ORM. Meu nome é Gustavo e hoje nós vamos falar sobre um dos principais pontos para qualquer desenvolvedor back-end: como fazer a sua aplicação rodar de forma mais rápida e eficiente. Hoje nós vamos tomar como base o ORM do Django. Vamos lá? Se você já construiu uma aplicação em Django, você sabe como o ORM dele é poderoso, né? Ele nos permite utilizar Python de forma muito intuitiva para interagir com o banco de dados, né? E às vezes isso pode acabar gerando gargalos, né? Se usado de maneira incorreta, né? Se você estiver testando ali, né, estiver no seu ambiente de teste, com apenas alguns dados no banco, isso não vai gerar muito gargalo. Mas se você subir a sua aplicação num servidor e tiver muitos dados, algumas consultas feitas de maneira incorreta pode gerar muitos gargalos e a aplicação chegar a travar. É exatamente isso que nós vamos falar na videoaula de hoje, como iremos resolver essa questão dessas consultas que estão travando a sua aplicação. Aqui está o nosso sumário da videoaula de hoje, né? Primeiramente, nós iremos falar o que é esse problema N+1, né? Que é o problema das consultas muito comum. Isso é muito comum aparecer em várias aplicações por aí. Por que ele acontece? Por que esse problema acontece? Nós vamos mostrar também outros vilões da performance, não só esse problema N+1, mas assim como outros também. Algumas ferramentas de otimização que é usado para evitar esses problemas de consultas. E também vamos falar posteriormente, fazendo uma demonstração prática, mostrando o antes e o depois de utilizar essas ferramentas de otimização. Para o nosso estudo de caso de hoje, nós vamos utilizar o nosso projeto integrador, que é o IF Sports, né? É um sistema feito com arquitetura de microserviços, né, que vai lidar com o gerenciamento das competições internas de todos os campos do IFRN. Nós fizemos aqui um diagrama simplificado, né, do nosso serviço principal, né, que é o serviço de competições, né, e como vocês podem ver, a estrutura ela é bem intuitiva, né? Nós temos a competição, que é a entidade central, né, e essa competição ela tem várias equipes, né, e ela também contém todas as partidas que acontecem nela, né? E o ponto mais importante para a nossa aula está aqui, nas partidas. Vocês podem ver que cada partida ela precisa buscar a informação da equipe duas vezes, né? Uma para o time da casa, como vocês podem ver na seta apontando, e outra para o time visitante, né? E é exatamente nessas múltiplas setas apontando para a equipe que o nosso problema N+1 ele vai aparecer, né? Quando a gente for listar as partidas, por exemplo, se a gente não otimizar essas consultas, o Django ele vai acabar fazendo várias viagens extras, né, para buscar os dados como nomes dessa equipe, enfim, algumas informações dessa equipe. E isso é exatamente o que causa a lentidão. Essas viagens extras que fazem para outras entidades. Agora, explicando melhor sobre esse grande vilão, o N+1, eu fiz um pequeno diagrama explicando aqui a interação da aplicação com o banco de dados, né? Vocês podem perceber aqui que a aplicação ela vai fazer um select from partida, né? Então, me dê todos os dados
de partida. Então o banco de dados ele vai me retornar uma lista com 50 partidas, por exemplo, e para cada uma das 50 partidas ele vai fazer um loop. Então, como vocês puderam ver no diagrama anterior, ele vai pegar para cada uma dessas partidas as informações da equipe 1, que é a equipe da casa, e da equipe 2, que é a equipe visitante, né? Então vocês podem ver aqui, me dê tudo de equipe com o ID e o ID da equipe 1. Aí ele me retorna os dados da equipe da casa e ele vai fazer de novo o mesmo select para a equipe 2 e vai me retornar também os dados da equipe visitante. Então, esse problema N+1 é exatamente essa consulta extra, essas viagens extras que o banco de dados faz para poder retornar dados para a aplicação. Então, do N+1, a consulta 1 vai ser a primeira viagem do banco, que é para pegar a lista de 50 partidas, e as consultas N são as 100 viagens extras que o banco de dados vai fazer para me retornar os dados da equipe 1 e da equipe 2. Então, ao invés de fazer apenas uma viagem, vai fazer 101 viagens, ocasionando assim o problema N+1. A causa principal desse nosso problema de N+1 na aplicação é o lazy loading, né? Que é o carregamento preguiçoso, que ele vai buscar apenas as informações necessárias. Isso, por um lado, é bom, mas tem que ser utilizado de maneira correta, porque ele acaba sendo algo para otimizar, né? E se for utilizado de forma incorreta, vai acabar gerando essas consultas extras, que é exatamente no nosso Match Serializer, né? Quando a gente pega todas as informações de uma partida, por exemplo, com matchObjects.all, ele vai serializar esses dados e, como vocês podem ver aqui, tem o Team Home e o Team Away, que esses dois dados do nosso modelo de partida, eles estão sendo utilizados aqui com outro serializer. Ou seja, esse nosso Match Serializer, ele vai verificar, não tenho a informação do time da casa e do time visitante. Então eu vou ter que ir nesse Serializer de Competition Team para poder pegar essas informações. E é exatamente aí que fica esse loop, né? Ele pega a informação de uma partida e aqui ele tem que serializar a equipe casa e a equipe visitante com esse novo serializer, ocasionando assim esse loop dessas consultas. Gustavo, e qual que é o impacto real na performance da nossa aplicação com esse problema de N+1, né? Coloquei aqui alguns exemplos. O primeiro deles, a latência de rede, né? Que por mais que uma consulta seja rápida, ela acaba fazendo uma viagem de ida e de volta completa entre a nossa aplicação e o servidor de banco de dados, né? Então, mesmo que essa consulta seja bem rápida, por exemplo, 5 milissegundos, como está fazendo 100 consultas dela, 100 vezes 5 acaba se tornando 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, né? E um retorno da API, por exemplo, que deveria ser algo muito rápido, ela acaba demorando bem mais. Também vamos falar sobre a sobrecarga no banco de dados, né? Que, querendo ou não, o nosso banco de dados ele não é um recurso infinito, né? Então, cada uma dessas consultas que são feitas no nosso banco, elas consomem ciclos de CPU. Também consome de memória e, principalmente, conexões do banco. Então, tem algumas aplicações que têm um número limitado dessas conexões e um único endpoint
que tiver com esse problema de n+1, ele pode acabar esgotando com essas conexões, né? E pode ocasionar com que o resto da aplicação ela fique lenta ou até mesmo indisponível. E por último, vamos falar sobre a experiência do usuário, que acaba sendo algo muito ruim para o usuário final, que só quer utilizar a aplicação e ter que ficar vendo telas de carregamento toda hora, esperando os dados chegarem e eles demorarem. Isso é muito ruim para o usuário. E também a questão dos custos, né? Que para uma empresa, a solução para um software mal otimizado, às vezes pode ser um maior investimento, né? Em servidores, em hardware, sendo que isso poderia ser facilmente otimizado primeiramente no código. Além do n+1, né, nós temos outros vilões da performance da aplicação, né? Nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro deles é o overfetching, que é quando retorna mais dados em uma consulta do que você realmente precisa, né? Então, por exemplo, o que é que está acontecendo aqui? Nessa variável partidas, eu estou pegando todas as colunas da tabela de partida, né? Mas, como vocês podem ver no loop seguinte, né, a gente só usa 3 campos, que é o partida.data, partida.placar time casa e partida.placar time visitante. Então a gente acaba gastando mais memória e mais largura de banda para trazer dados que não vão ser utilizados, né? Então um exemplo de como melhorar isso é utilizando o GraphQL, que retorna exatamente os dados que a gente pede ao banco, né? Nada de dado a mais. E nesse segundo exemplo, nós temos aqui as operações em lotes ineficientes, né? Como vocês podem ver aqui nessa função, a gente quer criar 100 novas equipes. Então o código ele vai fazer um loop e dentro dele a gente vai chamar o equipe.save. E cada chamada desse equipe.save é uma viagem separada no banco. Então o que é que acontece? 100 equipes novas são criadas em 100 consultas diferentes. E isso é um problema muito grande. É uma chamada ineficiente. É uma consulta ineficiente feita ao banco de dados. Agora nós vamos falar um pouco sobre a caixa de ferramentas de otimização, né? Que, graças a Deus, para cada um desses problemas, o Django, como é um framework bem completo, ele oferece uma caixa de ferramentas para a gente lidar com esses principais problemas. Para resolver o problema de n+1, nós temos duas ferramentas de Eager Loading, que são Selector Related e o Prefetch Related. Esse Select Related ele é perfeito para relações como 40K, né? Então ele vai dizer ao Django para utilizar um SQL Join para trazer todos os dados das partidas e das equipes feitos em uma única consulta, né? Já o Prefetch Related ele é mais utilizado para relações many-to-many, né? E ele funciona de uma forma um pouco diferente, né? Ele vai fazer uma segunda consulta inteligente para buscar todos os itens relacionados de uma vez e juntar eles em Python, né? Para otimizar dados e cálculos, né, nós utilizamos o only e defer e o annotate, né? O only e defer eles são perfeitos para o caso de overfetching, né? Eles vão dizer explicitamente para o Django: só me traga essas colunas ou não me traga essas colunas, né?
E o Annotate, ele vai nos permitir fazer cálculos, né, como contagens ou somas, diretamente no banco de dados, né, que é muito mais rápido do que fazer diretamente no código em Python, né, e vai ser explicado mais posteriormente, de forma prática, como utilizar o Annotate. E para a escrita de dados, nós temos aqui o Book Create e o Book Update, né, que são a solução para a questão de lotes ineficientes que eu falei anteriormente, né, porque eles vão agrupar todas as criações ou atualizações e vão enviar para o banco de dados tudo de uma vez só, numa única viagem. Gustavo, e como nós podemos descobrir que a minha aplicação está dando gargalo realmente, né? Tem que usar ferramentas para debugar, né? Fazer o diagnóstico desses gargalos, né? Primeiramente o Postman, né? Que ao você fazer uma requisição, você pode verificar a quantidade de milissegundos que demora para a resposta dessa requisição. E também nós temos aqui, específico para o Django Debug Toolbar, né, que ele é um painel que vai mostrar realmente um raio-x da nossa API. Então, o que a gente está vendo aqui é a nossa aba de SQL, né, que a primeira coisa que nos chama a atenção é o resumo no topo, né, que ele vai nos dizer o número total de queries e o tempo que levaram, né, para realizar essa consulta. No nosso cenário problemático, que a gente tinha criado anteriormente, a gente veria algo aqui como 101 queries em 2 segundos, por exemplo, 2.000 milissegundos. Outra coisa muito importante da gente verificar nesse nosso Django Debug Toolbar. Outra coisa muito importante para a gente verificar no nosso Django Debug Toolbar é aqui, esse Duplicated Two Times. O que isso significa? Né? Significa que uma consulta SQL com uma estrutura idêntica foi executada mais de uma vez, no caso, 2 vezes. E isso acaba sendo um sinal de ineficiência, né? Porque você está pedindo a mesma informação no banco de dados mais de uma vez, né? E você pode verificar se isso é um caso ou não de N+1. Pode ser um sinal, sim. E com todo esse conhecimento prévio, nós já estamos prontos para partir para a demonstração prática e transformar todo esse mar de consultas em uma única query eficiente. Então, vai daí. Bem, agora eu vou mostrar então a causa raiz do problema de consultas excessivas, N+1 consultas aqui no nosso sistema, onde ele vai estar acontecendo ali nas views, e para explicar por que isso acontece, eu também vou dar uma passada pelos nossos serializers. Então, um dos principais problemas ele acontece aqui no endpoint, onde lixa todas as partidas de uma competição. No caso, a gente faz aqui o query set passando todos os objetos de match, né? Todos os objetos de partida, e a gente já passa isso pelo serializer aqui. Então, esse serializer, ele funciona da seguinte forma, certo? A gente está passando só as partidas. Então, o que vai acontecer? A gente passa essas partidas e dentro do serializer, ele também precisa aqui do time de casa, do time fora e, por consequência, como a gente utiliza esse outro serializer aqui do Competition Team, ele também vai buscar a competição. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Vai estar acontecendo N+1 buscas. Além da busca inicial aqui, a gente vai abrir várias conexões com o banco para buscar. A gente primeiramente busca todas as partidas, depois a gente busca todos os times de casa, todos os times de fora, depois a gente tem que buscar a competição de todos os times de casa e de todos os times de fora, o que gera um número de conexões absurdos, piorando a performance do banco e também aumentando o tempo de resposta. Eu estou rodando aqui num ambiente de testes, onde eu vou demonstrar, então, através do Debug Toolbar do Django,
para que a gente possa ver esse número de buscas, certo? Aqui. Então, está aqui na tela, certo? Nosso endpoint que lista as partidas da competição. E aqui a gente já pode ver que foram feitas 21 queries. Essa query inicial aqui é para pegar a competição, essa segunda query é relacionada aos paginators que a gente utiliza, mas todas essas demais queries, elas estão relacionadas àquela busca excessiva de N+1 que eu havia comentado. No caso, a gente está buscando as partidas, depois a gente está buscando o time de casa, buscando o time de fora, competição do time de casa e a competição do time de fora, o que acaba gerando esse número excessivo de queries aqui. 21 queries foram completadas em 22 milissegundos, porque está rodando aqui na mesma rede, está rodando no Docker no meu computador. Então, o impacto ele não é tão sentido aqui, mas em um ambiente de produção real, ter 21 queries sendo realizadas para fazer a busca de um endpoint acaba gerando, além de sobrecarga no banco, uma demora na resposta, já que cada uma dessas conexões tem uma latência maior. Para resolver então esse problema dessas múltiplas queries, vamos utilizar o Select Related, certo? Onde a gente vai indicar aqui o ORM do Django para parar de fazer isso de uma forma lazy e fazer isso da melhor forma possível. Então, a gente indica aqui o ORM que ao fazer a busca de todos os matches, ele também tem que buscar os team home e team away relacionados e, no caso, ele também vai buscar a competição de cada team home e team away em uma mesma busca, além aqui de group round e winner, que inicialmente são apenas primary keys, mas caso a gente quisesse retornar todos os dados relacionados a eles também utilizando serializers, deixar isso aqui já facilita para uma possível mudança no código posteriormente. Então, dessa forma, fazendo essa alteração aqui, utilizando o Select Related, a gente tem, no caso, aqui já apontando, certo, para esse outro projeto, esse projeto que está alterado, a gente vê que a query ela é realizada em uma só, certo? Como eu havia falado, aqui é o inicial, onde a gente pega a competição, verifica se ela existe. Aqui é por questão da paginação do Django. E já essa query, ela faz o join de todas as tabelas e em uma única conexão, ela já busca todos os resultados que, no caso, tem que ser exibidos ao usuário. Essa query aqui, em ambiente de desenvolvimento, ela demorou mais, porque ela tem um processamento mais lento, certo? Mas a grande questão é que em um ambiente real, todas essas queries aqui, elas teriam uma latência. E a latência delas, somada, ainda mais em um ambiente onde tem muito mais jogos, geraria um delay muito maior ao usuário para receber essas informações. Então, também sobrecarregando mais o banco. A gente fazendo em apenas uma query, a gente garante um tempo de resposta mínimo, mesmo que o tempo de processamento seja maior, do que um tempo de processamento menor com um tempo de resposta demorado para cada uma dessas queries feitas aqui ao banco no modelo. Vamos aqui então às soluções já implementadas no projeto para fazer com que o ORM funcione de uma forma menos preguiçosa, sendo elas o Prefetch Related e o Annotate. No caso, a gente utiliza aqui o Prefetch Related em relacionamentos N para 1. Então, a gente tem aqui esse endpoint onde ele lista todas as rodadas de uma competição, incluindo as partidas de cada rodada. No caso, o que o Prefetch Related faz por debaixo dos panos é que ele faz essas duas queries, então ele vai fazer a query de todas as rodadas de uma competição e depois ele vai fazer a query de todas as partidas associadas a essas rodadas que ele encontrou. Aqui ele vai pegar esses dados, já no Django ele vai organizar e vai fazer essa relação. Então ele vai organizar de uma forma, em uma lista, onde as rodadas e as suas partidas elas estejam organizadas. Então, cada partida vai estar associada a uma rodada nessa lista. E aqui a gente utiliza também o Select Related para evitar consultas excessivas, consultas N+1, no nosso banco, certo? Então, a gente busca aqui, ó, inicialmente, as rodadas todas da competição. E aqui a gente usa o Prefetch Related para ele também, no caso, pegar o match set, que são essas partidas, e manda para um serializer que lida com esses dados dessa forma. Aqui a gente tem a demonstração de como isso funciona, as pesquisas. No caso,
O que a gente faz aqui inicialmente é verificar se a competição existe. Toda essa parte aqui é feita pelo próprio Django por conta dos paginators. E logo aqui ele vai buscar os rounds. Ele busca todos os rounds, certo? E aqui ele vai buscar todas as partidas já com todos aqueles dados que a gente precisa do time de casa, do time de fora, a competição do time de casa e a competição do time de fora. Então, a gente faz tudo isso em duas queries, certo? Aqui tem 4 queries, porque tem essas duas iniciais, mas a operação em si, ela é feita apenas em duas queries. E se a gente não utilizasse o prefetch related, a gente teria que, no caso, fazer isso de forma manual. Então, a gente teria que nós mesmos fazer essa query, fazer a query dos rounds e depois fazer as queries relacionadas a cada jogo que é relacionado a esses rounds, a gente teria que fazer N queries, certo? Para cada rodada. E, além disso, a gente ainda gastaria poder de processamento para fazer essa organização com loops e outras call formas que seriam bem menos eficientes do que utilizando o. Outra ferramenta do ARM do Django utilizada no projeto foi o Annotate para, nesse caso em específico aqui, organizar as fases eliminatórias das competições com esse tipo de sistema. Então, a gente vai ter aqui as fases eliminatórias, certo? 16 avos de final, oitavas de final, quarta de final, semifinal e final, organizadas aqui nessa lista. Então, a gente usa o case when para a gente poder fazer uma ordem personalizada, onde a gente vai basicamente atribuir um valor numérico a cada uma dessas fases, 0, 1, 2, enfim, assim sucessivamente. E, no caso, a gente vai utilizar isso juntamente com a Annotate para poder fazer a organização da busca desses jogos já lá no banco. Então, o que a gente faz aqui é pegar todos os jogos da competição, já pegando o Select Related para evitar muitas buscas, não é? O N mais uma vez aqui aparecendo. Então, a gente pega o round, pega o time de casa com a sua competição, o time de fora com a sua competição, a gente usa o Annotate para gerar esse campo temporários lá no banco. Então, com a ordem da fase, já, no caso sendo o atributo dessa ordem personalizada. Então, o que acontece aqui? A gente vai ordenar pela ordem da fase e a gente vai ordenar também pelo round match number, ou seja, pelo número do jogo naquela rodada, se ele é o primeiro, o segundo jogo, o terceiro jogo, enfim. Então, a gente está organizando aqui por fase, utilizando essa nossa ordem personalizada. E o Annotate, ele é crucial aqui porque ele vai incluir esse atributo temporário lá na nossa tabela para que a gente possa fazer essa busca e organizar ela já diretamente no banco, poupando assim processamento do nosso serviço, já que o banco ele tem ferramentas para fazer esse tipo de organização muito mais rápido, também poupando memória da nossa aplicação. Olá, pessoal. Dando continuidade ao que os meninos falaram, vamos focar na parte de otimização. Vamos analisar ferramentas, técnicas e armadilhas do dia a dia usando a imaginação como exemplo. A primeira pergunta que vem na mente é: como eu sei que minha aplicação está lenta? Vamos começar falando do Django Debug Toba. Não vamos pensar nele agora como um sistema ou uma ferramenta, mas como um mecânico especializado em carros, por exemplo. Você não vê o mecânico dizendo seu motor está ruim. Ele entrega um relatório detalhado e nesse relatório, em vez de você ficar lendo 102 queries, você vai receber algo como fui verificar o nível do óleo, voltei, estava tudo ok. Fui verificar o nível do óleo novamente, estava tudo ok. Isso 102 vezes, por exemplo. Se fosse nesse sentido, você imediatamente saberia que tinha algo de errado, que um método é ineficiente. É exatamente isso que o Django Debug Toba faz. Ele expõe absurdos, mostrando cada viagem repetida e inútil que sua aplicação faz ao banco de dados. Agora, se o Debug Toba é o diagnóstico detalhado do seu carro na sua garagem, o Grafana é o painel de controle do carro durante sua corrida, sua viagem. Ele não te diz qual parafuso está solto, mas ele tem um ponteiro grande que, se chegar no vermelho, você será notificado.
por exemplo, com algum log, alguma coisa. Você não sabe o detalhe do problema, mas você sabe que tem um problema crítico que precisa de atenção imediata. O Grafana faz isso em produção. Ele monitora os sinais vitais e alerta sobre o perigo. Ok, sabemos que há um problema. Como resolver, né? Agora, vamos pensar nas nossas técnicas como estratégias para comprar de forma mais eficiente, por exemplo. Começando pelo Select Related, vamos pensar que ele seja uma loja onde você compra seu celular, já sai com a capinha para ele, tudo no pagamento só. Você faz uma única viagem, um único pagamento e com 2 itens que estão ligados diretamente. É isso que o Select Related faz. É uma única viagem ao banco de dados, por exemplo, pegando time e jogador em uma única consulta. Agora, o Prefect Related é diferente. Imagine que você precise comprar um material de 3 filhos diferentes em 3 seções diferentes da loja, por exemplo. Um método ineficiente seria você ir na seção de cadernos, pegar um, voltar. E na seção de caneta, pegar um e voltar. A forma inteligente é, você pega uma cesta, passa em todas as 3 seções, realiza a compra e faz um único pagamento. São mais passos, mas é muito mais eficiente. O Prophet Related faz isso. Ele pega todos os itens relacionados em uma única viagem, em vez de dezenas de viagens individuais. Por fim, o Annotate, imagine que você quer saber quantos livros de um autor existem na biblioteca. A forma ineficiente é você pegar todos os livros desse autor, colocar na sua mesa e contar um por um. A forma do Annotate é você chegar no balcão e perguntar diretamente ao bibliotecário. No caso, o banco de dados. Ele te dá o número e pronto, você não tem nenhum trabalho de precisar contar. É isso que o Annotate faz, ele delega esse trabalho de contagem para quem sabe fazer melhor. Na prática, a gente combinou tudo isso. É como chegar numa loja e dizer, eu quero todos esses itens na minha lista de compras. Eu também quero que eu também quero esse celular e essa capinha específica. E por fim, por favor, me diga quantos itens eu estou levando no total. É uma única instrução, um único pedido que otimiza todo o processo. Qual é o resultado prático disso? É transformar aquelas 102 viagens, por exemplo, do banco de dados, em 2 ou 3 viagens, por exemplo. É a diferença de uma página que demora alguns segundos para carregar para uma página que demora, sei lá, carrega quase que instantaneamente. Otimização é o que define uma aplicação profissional e de qualidade. E para concluir, a mensagem é: pense na sua comunicação com o banco de dados. Você está sendo eficiente ou você está fazendo viagens desnecessárias? Para quem quiser se aprofundar em detalhes técnicos, eu recomendo fortemente usar os recursos que eu apresentei nesse slide. Em especial, a documentação oficial do Django, é claro. No mais, obrigado.